Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Lucas, no capítulo 14, a partir, deixa eu achar aqui o meu, do verso 25. Vamos lá. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam. Obrigada, querida. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora, abra aí em Mateus, capítulo 16. Deixa eu achar aqui. A partir do verso 24. Diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Como nós falamos aqui, a vida cristã, ela exige de nós renúncia. Esses dois textos que nós lemos, o tema, o assunto principal deles é sobre renúncia. E renunciar, a raiz da palavra renunciar, é abrir mão. E o convite de Jesus para aqueles que querem ser os seus discípulos é abrir mão de tudo. Eita. Presta atenção. Abrir mão de alguma coisa? Não. De quase tudo? Não. Abrir mão de tudo. Está falando heresia, Aleto? Não, nós acabamos de ler ali. Abrir mão de tudo. Esse é o evangelho do reino que Jesus veio trazer. O primeiro texto que nós lemos, né, que ele fala que aquele que não abrir mão, né, que aquele que não aborrecer, pai, mãe, irmãos, filhos e filhas, enfim. Aí você pensa assim, nossa, mas o que é isso? Quer dizer então que agora eu vou abandonar minha família, eu vou sair de casa e eu vou viver agora só para servir a Deus, porque esse é o meu chamado. Irmão, tem muita gente aí que ia adorar isso, né? Não ia? Tem muita gente aí que se fosse esse o real sentido que Jesus disse ali, vou abandonar essa mulher então, porque eu casei errado. E eu preciso servir a Jesus, meu chamado é só para o Senhor. Tem jeito não, querido. Agora você tem que morrer todo dia e ficar com essa mulher. E você, mulher, e marido, você tem que amar ela ainda como Cristo amou a igreja. E você, mulher, casou ruim, tem que se sujeitar ao seu marido, como a igreja se sujeita a Jesus. Então não era isso que Jesus estava tentando dizer ali naquele texto. O que Jesus queria dizer? Se fosse assim, ia ser muito fácil, né, irmãos? Mas o que ele está dizendo aqui é, sabe a sua família? Aqueles que você mais ama nessa vida, ou pelo menos deveria amar? Sabe a sua esposa, os seus filhos? Aqui veio as meninas apresentar as filhinhas delas aqui hoje. Irmãos, a coisa mais esplêndida na vida da gente é quando a gente pega um filho nosso, irmãos. É uma coisa assim que não dá para explicar o sentimento. A gente não consegue descrever o amor que a gente sente quando você pega seu filho. Então Deus está dizendo aqui, sabe, seu filho, seu filhinho, sua filhinha.
eu preciso vir antes na sua vida do que eles. Você entende o que Jesus estava querendo dizer aqui? Eu preciso vir primeiro. Você precisa me amar primeiro. Então nada e ninguém pode ocupar o lugar dele no nosso coração, na nossa vida. Ele está falando de uma condição do seu coração, do meu coração, de que se necessário for, nós estamos dispostos, nós somos capazes de abrir mão de tudo por amor a Ele, porque eu preciso amá-lo primeiro. Era isso que Jesus estava dizendo aqui neste texto. Ele precisa estar acima de tudo. Isso me lembra Abraão. Lá em Gênesis 22, 2, você vai ver quando Deus fala para Abraão. Quem aqui conhece, a maioria conhece a história de Abraão, que Deus o chamou, que Deus o prometeu uma grande descendência, e que ele daria um filho para ele, que através desse filho, ele teria essa grande descendência, e depois de muitos anos de espera, o Senhor dá esse filho a Abraão, e então um belo dia chega o Senhor em Abraão e fala: olha, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha isso, irmãos. Deus faz questão de Isaque, a quem amas, e me oferece ele em holocausto sobre o monte que eu te mostrarei. Aí eu te pergunto, por que que Deus fez esse pedido para Abraão? Deus queria matar Isaque? Deus queria destruir a família de Abraão? Não. Quando você continua lendo o texto, você vai ver dizer que o Senhor estava testando o coração de Abraão. Ele estava testando o coração de Abraão. E Abraão, caladinho, preparou tudo, fez tudo como o Senhor tinha dito. Pegou o menino, levou o menino para o monte. E você vai ler lá no versículo 12 do capítulo 22, que quando ele estendeu ali, irmãos, o cutelo para matar, para sacrificar o menino, o anjo bradou e falou: para agora, porque o Senhor sabe que você teme ele, porque você não o negou, o seu único filho. Deus estava testando o coração de Abraão, para ver onde estava o coração dele. E ele diz: agora eu sei que de fato você me teme. Você acha que foi fácil para Abraão ter que pegar aquele menino, o único filho dele, o filho que ele esperou por tantos anos, levar para aquele monte, preparar todo o lugar, o holocausto, onde ele ofereceria ele em sacrifício? Você acha que nem por um segundo aquilo doeu no coração de Abraão? Irmãos, eu acredito fielmente que ele fez isso escondido de Sara, porque senão ia ter que sacrificar a Sara primeiro. Quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Mas ele obedeceu, e ele foi, e ele demonstrou que o coração dele estava no Senhor, que o Senhor vinha antes, ocupava o primeiro lugar na vida dele. É isso o que Deus espera de nós. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo por amor ao Senhor? Porque esse é o Evangelho de Cristo. Será que como Abraão, que é uma história que fala de renúncia desde o início, é uma história que fala de renúncia, será que nós estamos dispostos a deixar tudo de fato por Jesus? E como eu disse, irmãos, não é abandonar sua família, seu emprego e sair desnorteado do mundo, não. É uma condição do coração. É Deus olhar para dentro de mim e saber e poder dizer: não, a Alessandra me teme. Ela me teme, porque ela seria capaz de deixar tudo, ou ela é capaz de deixar tudo. Eu venho primeiro, eu venho antes. Ela é capaz de abrir mão de tudo. É isso que Deus quer encontrar em nós. Um coração disposto a abrir mão. Isso é renúncia. E é exatamente isso que Cristo estava dizendo aqui. Vocês querem me seguir? Vai te custar tudo.
Vai te custar tudo. A questão é que muitas vezes, como eu disse no início, nós estamos cantando, levantando as nossas mãos, eu dou a minha vida por ti, o Senhor, a sua vontade é o meu alimento, é a minha vida, mas as nossas atitudes no dia a dia, muitas vezes, elas têm demonstrado o contrário do que as nossas palavras estão dizendo. E a maior parte do tempo, nós estamos buscando a nossa vontade, a nossa própria vontade, que provavelmente só nos beneficia o tempo todo, que não nos custa nada. Essa é a vontade humana. E muitos nesses tempos, irmãos, têm se agarrado a esse evangelho da modernidade, porque existe um evangelho da modernidade sendo pregado por aí. Um evangelho manipulado para trazer satisfação própria. Um evangelho que banalizou a graça de Deus e o sacrifício de Cristo. Um evangelho que não prega arrependimento, que não prega santificação. Um evangelho que não prega renúncia. Esse é o evangelho da modernidade. Porque afinal de contas, irmãos, eu confesso para vocês, do fundo do meu coração, eu não aguento mais escutar isso. Não, nós estamos na graça. Só graça, tudo é graça, tudo é de graça. Esse é o evangelho mentiroso que está sendo pregado lá fora. Que não precisa renúncia, que não precisa arrependimento, que não precisa ter uma vida santa. Esse é o evangelho da modernidade que está atraindo, multidões. Multidões. Prega uma palavra séria. Não, vou sair dessa igreja. Essa igreja cobra demais. Esses líderes aqui impõem demais. E eu não dou conta disso aqui não. E vai buscar o que? Satisfação própria. Vai buscar o que? Zona de conforto. Para manter os pecadinhos de estimação escondido. É isso que nós temos visto hoje, irmãos. Nesse tempo, nesse evangelho que está sendo pregado aí fora. E hoje, quando a gente prega uma palavra dura, muitas vezes, irmãos, os pastores hoje estão passivos de ser processados. Porque você não pode mais falar a verdade. Entende? É isso que tem sido pregado aí fora, mas eu quero dizer para você, nós não fazemos parte desse movimento graça barata que está sendo pregado aí fora. Usando o fato de que nós somos salvos pela graça, que a salvação é de graça, para tentar se livrar da responsabilidade de se comprometer. É isso. Porque hoje em dia, está difícil se achar aqueles que querem se comprometer. A salvação é de graça. Eu prefiro dizer pela graça, porque é isso que a Bíblia diz. Em Efésios 2, que nós somos salvos pela graça. Por quê, irmãos? Vamos entender isso. Eu quero desenhar hoje, se for preciso, de uma vez por todas. Nós somos salvos pela graça. Não nos custou, porque alguém um dia teve que pagar um preço de sangue. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui e tivéssemos acesso ao Pai novamente. Por que pela graça? Ou de graça, como muitos dizem. Porque não foi você e nem eu que pagou. Não foi alguém santo, puro, teve que vir e morrer no meu e no seu lugar. Para que esse preço, essa dívida que havia, fosse paga. E Ele abriu o caminho para que agora nós pudéssemos voltar ao nosso lugar de origem, que é na presença dEle. Aí para facilitar, eu quero hoje facilitar para a gente entender. Nós vamos pensar que a porta da salvação estava fechada. Ela estava lacrada, betumada, colada, parafusada. E nenhum de nós aqui, nenhum de nós éramos ou somos ou capazes de abrir aquela porta.
Não adianta fazer penitência, não adiantava subir escadaria de joelho, não adianta fazer caminhada quilômetros de distância. Nenhum de nós é capaz de fazer aquela porta se abrir. Nenhum de nós. E aí o que acontece? Nós estávamos condenados do lado de fora dessa porta. Uma eternidade. Isso é para você entender, tá, irmãos? É uma ilustração. Uma eternidade longe do Senhor. Mas aí entra o nosso Deus maravilhoso, como você lê em Efésios, que também fala tudo isso. Por causa do seu grande amor. O que é que ele fez? Ele manifestou sua graça. Irmãos, o que é graça? Graça? Favor imerecido. Não é permissividade não, tá, querido? Favor imerecido. Ele manifestou a sua graça através de Cristo, para que aquela porta pudesse ser aberta novamente. Sabe quando aquela porta se abriu novamente? Quando Cristo bradou naquela cruz e disse: está consumado. E quando ele ressuscitou no terceiro dia, aquela porta se abriu novamente. E agora, quando você vai para João 10, 9, ele diz assim, isso é Jesus dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Aí ele diz em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele abriu a porta da salvação para todos aqueles que agora querem entrar por essa porta, para que eles sejam salvos. Porém, a porta foi aberta, irmãos, para todos que querem. Porém, depois da porta, existe um caminho. Posso ouvir um amém? Depois da porta, existe um caminho. Mateus 7,14 diz assim: porque estreita é a porta, e apertado, fala assim, apertado, é o caminho que conduz para a vida. E são poucos o que acertam com ela. Então, queridos, para entendermos de uma vez por toda, a graça de Deus se manifestou através de Cristo, que abriu, que escancarou a porta da salvação, que nenhum de nós poderia abrir. Agora, o único requisito para entrar pela porta é crer. Você crê? Quem já entrou pela porta que é Cristo? Esse é o requisito para entrar pela porta. É crer. Crer. Mas depois da porta, tem um caminho. E eu quero que você saia daqui pensando nisso. Depois da porta, tem um caminho. E como nós lemos aqui, é apertado. Esse é o Evangelho da Graça. Welcome. Bem-vindo ao Evangelho verdadeiro da graça. Entra pela porta da salvação. É 0800. Você crê? Mas depois da porta, tem um caminho. E é apertado. Então, a porta é para os perdidos. O caminho é para os discípulos. A porta é para aqueles que estão perdidos, mas o caminho é para aqueles que querem se tornar discípulos. É isso. Eu gosto muito da frase do Billy Graham, que ele diz assim, que a salvação é de graça, mas o discipulado nos custará tudo o que temos. Então não se engane com a graça barata, porque eles não saíram nem da beira da porta. Entra pela porta, mas quer seguir Jesus, você entra pela porta de graça. Quer seguir Ele, te custa tudo. Te custa tudo, porque é isso que ele diz nesse texto, nesses dois textos que nós lemos. Nos custará tudo, ser discípulo custa tudo. A pergunta é: eu sou discípulo ou eu sou multidão?
Porque nesse texto que nós lemos, você vai ver Jesus virando para a multidão e dizendo: vocês querem me seguir? Então, aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Nós somos discípulos ou multidão? A multidão seguia Jesus por causa de quê? Eles queriam pão. Eles queriam satisfazer as suas necessidades momentâneas. Queriam uma porta de emprego. Quer um carro novo? Vamos fazer campanha do carro novo. Quer uma porta de emprego? Faz jejum um atrás do outro. Não é? A multidão, irmãos, quer só receber. Mas o discípulo, ele entrega. O discípulo, ele entrega tudo. Aqueles que são discípulos compreenderam o propósito do reino. Eu entrego tudo para ser salvo, para ser aceito? Não, porque eu já fui, porque eu já sou. Eu entrego tudo exatamente porque eu sou salvo. Porque eu sou salvo. Não é negociação, não. Estou fazendo, as pessoas hoje invertem isso, né? Não precisa fazer nada. Não é para ser salvo, não, querido. É porque nós já somos salvos. Efésios capítulo 2, ali vai dizer que nós somos salvos, não pelas obras, mas para elas. Para elas. Então, todo aquele que quiser, que quer ser um discípulo de Cristo, ele precisa aprender a abrir mão. Renúncia. E a primeira coisa que a gente precisa abrir mão, irmãos, é da nossa vontade para fazer a dele. O texto que nós lemos, o segundo texto de Mateus 16, 24, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus nos custará renúncias. E uma delas é abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade dele. Abrir mão da nossa vontade é fácil, irmãos? Como a gente muitas vezes canta aqui. É fácil abrir mão da sua vontade? Dói. Dói, abrir mão da nossa vontade dói. Há uma relutância dentro de nós. A nossa vontade vai sempre tentar resistir à vontade de Deus para nós. Porque a nossa vontade, ela quer sombra e água fresca, ela quer zona de conforto. Mas para aqueles que entenderam que depois da porta há um caminho, e que esse caminho vai nos custar tudo, nós precisamos abrir mão das nossas vontades para fazer a dele. Irmãos, Efésios é maravilhoso, né? Eu não vou sair de Efésios 2. Efésios 2, 3, ele nos diz que nós éramos escravos das nossas vontades, das vontades da nossa carne. Então, Cristo se manifestou e Ele nos libertou do poder do pecado, do poder que a nossa vontade pecaminosa exigia, do poder que ela tinha sobre nós, a palavra fugiu. Que a nossa vontade tinha sobre nós. Então, hoje, nós não somos mais escravos da nossa vontade. Mas a nossa vontade não virou crente ainda. A nossa carne ainda não se converteu. Romanos 7,19 diz assim: pois não faço o bem que quero, o apóstolo Paulo dizendo, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Isso fala exatamente da nossa vontade, que na maioria das vezes é contrária à natureza de Deus. Hoje a questão é, eu não sou mais escravo. Hoje é uma briga justa, eu tenho condições de vencer, de negar a minha vontade, de abrir mão da minha vontade para fazer a vontade dele. E como discípulos de Cristo nessa jornada, eu e você somos desafiados todos os dias, enquanto nós estivermos aqui, a abrir mão da nossa vontade.
Jesus, irmãos, é o nosso maior exemplo disso. O tempo todo ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. João 6,38, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando você vai para Mateus, capítulo 26, vamos ler esse texto. Versículo 36 em diante, ao 44. Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Peraí, saiu aqui. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou-se de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Irmãos, esse momento é um momento que relata a profunda agonia que Jesus estava vivendo ali próximo da sua morte. É algo que não dá para a gente descrever. O peso do pecado de toda a humanidade estava sobre ele naquele momento. Quando você vai, acho que para o evangelho de Lucas, um dos evangelhos vai dizer que a angústia era tamanha que ele começou a suar gotas de sangue. Tamanha angústia estava sobre ele naquele momento. Morrer na cruz não era nada comparado ao peso de todo o pecado que ele estava sobre ele naquela hora. Então ele ora ao Pai. Ele ora ao Pai dizendo que se possível fosse, o Pai livrasse ele daquele momento. Mas ao mesmo tempo, você vê que 3 vezes há uma relutância. Ao mesmo tempo, ele ora ao Pai: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Aí ele: não, mas faça-se a tua vontade, não a minha. E aí ele ora novamente a mesma coisa: se for possível, passe de mim este cálice. Mas não seja feito como eu quero, seja feito como tu queres. Ele fez a mesma oração por 3 vezes. E no final ele concluiu: seja feita a tua vontade. Jesus também tinha o seu lado humano. Jesus também era homem. E naquele momento ali, havia uma guerra interior também da vontade dele. Porque ele ora 3 vezes: passa de mim esse sofrimento, este cálice. Mas ao mesmo tempo aquela guerra: não, mas faz a tua vontade, não a minha. Faz a tua e não a minha. Nem sempre a vontade de Deus para nós, queridos, será confortável e fácil. Não será. Nem sempre será. Mas mesmo assim, ela é boa, agradável e perfeita. Será sempre fácil? Não. Não foi para Jesus, irmãos, nós não somos melhor do que Ele. Nós não somos melhor do que Ele.
Mas mesmo assim, por mais difícil que seja, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Jesus naquele momento, segundo as suas palavras, era que ele fosse poupado daquele sofrimento. Assim somos nós muitas vezes, porque a vontade da nossa alma é essa. Tantas vezes é ser poupada. Mas assim como Cristo, ele cumpriu a vontade do Pai, ele nos deixou um modelo a ser seguido. E assim nós precisamos, como discípulos, estar dispostos a segui-lo, custe o que custar, a negar a nossa vontade, doa o que doer. Doa o que doer, está doendo? Negue-se a si mesmo. Está espremido na prensa. Getsemane fala de um lugar de prensa, onde se espremia ali o azeite, dói. Mas era a vontade do Pai. Quando você vai para Isaías 53, ele vai dizer assim, mas foi do agrado do Pai, moê-lo. Ele foi prensado. Foi a vontade do Pai. Então a vontade dele nem sempre vai ser confortável para nós, mas ela é boa, agradável e perfeita. Talvez não aos nossos olhos humanos, mas aos olhos dele sim. A segunda coisa, que aquele que quer seguir a Jesus, quer ser discípulo de Cristo, nós precisamos abrir mão dos nossos direitos para cumprir o propósito. Irmãos, abrir mão da vontade já não é fácil, porque a nossa vontade pode ser lícita ou não. Abrir mão da nossa vontade já não é fácil. Agora, abrir mão de direitos que a gente acha que a gente tem, é mais difícil ainda. Você sabe por quê? Porque nós somos cheios de justiça própria. Nós somos cheios de justiça própria. Se alguém mexe nos nossos direitos. É meu direito, vou fazer valer o meu direito. Cheios de justiça própria, sim ou não? Quando você tem direito de alguma coisa, você briga ou não briga por causa do negócio? Para fazer valer, é meu direito. É meu direito. Filipenses capítulo 2, vamos lá. Versículos 5, 8. 5 ao 8. Diz assim, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo está dizendo aqui? Mesmo ele sendo Deus, ele é Deus, ele abriu mão do seu direito de ser Deus. Deus, irmãos, Deus, o Todo-Poderoso. Jesus abriu mão do seu direito de ser Deus para cumprir o propósito do Pai. Mesmo ele sendo Deus, ele não fez uso do seu direito, muito pelo contrário, ele se esvaziou, ele assumiu forma de servo, ele se humilhou. Você gosta de se humilhar? Ou de ser humilhado, ou de se humilhar, porque ele se humilhou. A gente gosta de se esvaziar das nossas razões, porque nós somos cheios de razões. Nós somos cheios de razões. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Ele se humilhou. E aí o apóstolo Paulo diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Qual o sentimento? De se esvaziar da sua justiça própria, de se esvaziar de renúncia. Renúncia. O problema é esse, que nós não queremos sofrer o dano. Nós nos agarramos nos nossos direitos, nas nossas razões, a todo custo. A todo custo. Sabe por quê? Porque ainda nós não compreendemos o evangelho do reino. Essa é a grande verdade. Nós não compreendemos o evangelho do reino. Porque no evangelho do reino nós perdemos para ganhar algo muito maior. Irmãos, todas as vezes que nós abrimos mão daquilo que a gente acha que é direito nosso, daquilo que a gente acha que é razão nossa, porque nós somos cheios de razão. Você pode achar que está perdendo aqui, mas você vai ganhar algo, irmãos, na sua coroa, que vai perdurar para a eternidade. Para a eternidade. Nós não lançamos mão de justiça própria. Por quê? Porque nós estamos firmados na justiça de Deus. Nós estamos firmados na justiça de Deus. É isso. Outro exemplo, o apóstolo Paulo, agora em Filipenses 3, versículo 4, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele te dá uma lista: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Presta atenção nisso. Por amor do qual perdi todas as coisas. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, olha o currículo desse cara, irmãos. Olha quem era, é Paulo, é o apóstolo Paulo. Ele não era qualquer um não, irmãos. Ele ocupava uma alta posição. E mesmo assim ele diz: aquilo que eu poderia confiar na carne, aquilo que eu poderia fazer uso de tudo isso aí, ó, de todos os direitos que eu acho que eu tenho, de toda a justiça humana, mas eu considero tudo isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então ele entendeu que aquilo que ele achava que tinha, que ele achava que ele era, não era nada comparado à sublimidade, sublime, maior. Ele entendeu que ele precisava perder para ganhar algo sublime. E nós estamos aqui agarrados nos nossos direitos, nas nossas razões, na nossa justiça própria, porque não entendemos ainda que há algo sublime, maior, que eu perco aqui, mas eu ganho lá. Eu perco aqui, mas eu ganho lá. E ele continua dizendo: pelo qual perdi todas as coisas. Todas as coisas. E eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria. Ele abriu mão de tudo isso. E nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos? De perder todas as coisas? Porque compreendemos que existe algo muito maior? Maior do que eu e você? Maior do que nós? Quando nós compreendemos que o propósito é maior,
nós somos capazes de abrir mão dos nossos direitos para cumprir o propósito. E para encerrar, essa engloba todas as outras. Como discípulo de Cristo, eu preciso estar disposto a abrir mão desta vida para ganhar uma eternidade. Não é pouca coisa não, gente. É uma eternidade. E esse é o desafio de Cristo para nós no texto que nós lemos. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. A gente fala que morreria por ele. A gente canta, eu morro por ti. Eu dou minha vida por ti. Por ti eu faço isso, por ti eu faço aquilo. A gente fala. E eu acho que às vezes Deus ficou olhando para nós de um olho só. Tipo, oi? Oi? Tem certeza? Lembra de Pedro? Cheio de justiça própria. Eu vou para a prisão com o Senhor. Eu dou minha vida por o Senhor. E Jesus vira para ele e fala assim, meu filho, o dia não vai acabar antes de você me negar 3 vezes. E assim nós fazemos tantas vezes, irmãos. Nós falamos, nós cantamos, chegamos aqui, cantamos, né? Levantamos nossas mãos, eu vou morrer pelo Senhor, eu dou minha vida pelo Senhor. E a gente sai lá fora, na hora que a gente é testado, para botar em prática, a gente nega Jesus. Porque a gente fala de Pedro, mas a gente não é tão diferente. A gente nega Jesus nas nossas atitudes. Será que nós podemos oferecer para Deus, irmãos, mais do que as nossas palavras, fruto dos nossos lábios? Irmãos, isso é tão sério. Porque a gente fala tanto, mas quando a oportunidade vem, eu nego. Eu nego. Sabe? Muitas vezes nós não somos capazes nem de viver por Cristo, quem dirá de morrer por Ele. Dar a vida por Cristo é muito mais do que literalmente você morrer por Ele. Dar a vida por Cristo é viver por Ele e morrer para si. Isso é dar a vida, é isso que Jesus queria dizer aqui. Quer viver por mim? Morre para você mesmo. É morrer para si próprio. Morrer para si próprio. Agora não adianta eu dizer que eu morro por ti, eu cantar que eu morro por ti, se a minha vontade ainda governa a minha vida. Se eu não consigo, irmãos, as coisas básicas, morrer eu vou conseguir, irmãos, mas não. A gente faz igual Pedro. Quem que é isso? Nunca vi na minha vida. Sei nem quem é. Por quê? Porque ainda não morremos para a nossa velha natureza. Porque a nossa velha natureza ainda aflora e quer governar a nossa vida, as nossas vontades. Se eu não governo nem as minhas vontades, eu vou morrer por Cristo? Morre para você mesmo primeiro. Eu preciso morrer para mim mesma primeiro. Eu preciso me desfazer da minha justiça própria. É isso que é o Evangelho de Cristo. É isso que Jesus quis dizer. Negue-se a si mesmo todos os dias. Negue a sua vontade todos os dias. Negue aquilo que você acha que é seu direito. Negue essa vida. É isso que o Pai espera de nós. Nós só seremos capazes, irmãos, de viver por Cristo quando nós morremos para nós. Se coloque de pé. Eu queria que você pensasse no seu lugar.
se de fato nós entendemos que seguir a Jesus, que o evangelho do reino nos custa tudo. 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 É isso que Jesus disse nesse texto que nós lemos. Você quer ganhar a eternidade? Então perca essa vida aqui. Você está disposto? Você está disposto a perder essa vida aqui? Vocês estão dispostos, sabe, a negar a si mesmo todos os dias, a negar a sua vontade todos os dias, para fazer a minha vontade? Feche os seus olhos agora, querido. Eu queria que você orasse ao Senhor. Será que nós podemos dizer: Senhor, eu abro mão. Eu abro mão das minhas vontades para fazer a sua. Eu abro mão dos meus direitos para cumprir o propósito do Senhor. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu abro mão de ganhar essa vida, morrendo todos os dias para mim mesmo, para ganhar uma eternidade com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, sonda os nossos corações nesta noite, Pai. Ó Deus, revela-nos a nós mesmos a nossa real condição. Revela a nós mesmos, Espírito Santo, a nossa real condição. Porque não adianta de nada, Senhor, se nós só viemos para cá, Senhor, todos os domingos, levantarmos as nossas mãos, mas lá fora, quem governa a minha vida é as minhas vontades. Se eu não morri para mim mesmo, tudo isso será obras mortas, querido. Não vai ter peso algum. Não vai ter peso algum. Tudo isso que a gente acha que faz para Deus. Irmãos, não tem nada que nós façamos para Deus que Ele queira mais do que nós mesmos. Nada. Nada, absolutamente nada. Se Deus não tem o meu coração, não vale de nada, irmãos, nada que eu fizer. Se Deus não tem o meu coração, tá aqui hoje pregando, não valeu de nada. São tudo obras mortas, que o dia que passar pelo fogo vai se queimar e não vai sobrar nada. Muito mais do que o que você faz, Deus quer você. Ele quer ser o dono do seu coração, o dono das nossas vontades. E a igreja desse século precisa voltar para o lugar de origem dela. Chega, irmãos, disso. Chega disso. Chega dessas mentiras que estão sendo pregadas. Vai te custar, vai me custar tudo aqui dessa vida, não é isso? Aquele que quiser ganhar essa vida, ele vai perder a eterna. Irmãos, eu não quero nada disso aqui não sei você. Quero nadinha. Não quero nadinha. Porque há algo muito sublime me esperando e te esperando. Maior do que tudo isso aqui. Sabe o que o olho não viu? O que o ouvido nunca ouviu. Você nunca vai conseguir imaginar no seu coração. É isso que Deus tem reservado para você. Você quer? Você aceita? Então morre para você mesmo. Morre para você mesmo todos os dias, para que você possa ganhar a Cristo.
Morra para as suas vontades, que é dominada muitas vezes pela carne. As nossas vontades são carnais. Morra todos os dias, mas vai valer a pena. Quero te dizer que vai valer a pena. Existe uma recompensa, irmãos, infinitamente maior do que qualquer coisa que essa terra aqui pode te oferecer. Eu quero perder tudo aqui se for preciso, porque eu quero ganhar a eternidade. Vem, Senhor, traz ao nosso coração nessa hora, Pai, a nossa verdadeira condição. Traz, Senhor, no meu coração a minha verdadeira condição, Senhor. Ó Deus, se eu tenho sido governada pelas minhas vontades e eu não tenho feito a sua vontade, que eu possa negar, abrir mão dos meus direitos se for preciso, para que o propósito do Senhor se cumpra na minha vida. E que por fim, Pai, eu abra mão dessa vida morrendo para mim mesma todos os dias, para ganhar a eternidade.